Vamos comparar aqui rapidamente um solo de floresta e um solo de monocultura. Eu poderia chegar para vocês e falar assim, cara, solo de floresta é o melhor solo que a gente tem, o melhor solo que a gente vai trabalhar, porque assim, puxa, tá lá, as plantas não ficam doentes, as plantas simplesmente estão lá, elas caem no solo, elas são decompostas e o solo é reciclado e tudo mais, tal. E tem o solo de monocultura, onde você tem doenças, tem que lidar com patógeno, com pragas, etc., todos as intempéries e tudo mais. O que que difere um do outro, né? Primeiro, você tem a própria monocultura, que é uma área muito grande, e você tem o solo de floresta, que você tem diversas raízes, né? Então, nessas diversas raízes, você tem uma diversidade de exudato, uma diversidade química, né, por assim, ou de compostos orgânicos, por assim dizer, muito grande. E ela tem, querendo ou não, a capacidade de manter uma diversidade de micro-organismo maior. Ela consegue puxar micro-organismos mais fácil para ela. Enquanto que você vai no solo monocultura, se você olhar direto para a raiz, é a mesma raiz monótona durante em um longo espaço de área, tá? Então você tem de um lado um monte de raiz diferente, uma diferente da outra, e do outro lado algo que é sempre igual. Eu consigo olhar para essa parte aqui, eu olho para essa figura aqui, eu imagino isso aqui de ponta cabeça. Eu imagino mais essas raízes como se fosse vamos dizer assim, um condomínio ou onde assim tem um condomínio vivo, onde está todo mundo lá, todo mundo querendo ficar, tem apartamento aberto para todos, o que precisa, o que eu estou precisando de necessidade, meu cliente está precisando de necessidade, ele encontra ali, ele se não está na planta A, está na planta B, então você tem essa diversidade mantendo próximo a ela muito grande. O que acontece com a monocultura, né? Como você tem uma diminuição na quantidade de exudatos, é como se você pegasse esses apartamentos ou essa comunidade e se tornasse um centro da cidade bem depauperado, onde você vai ter casas abandonadas, onde você vai ter apartamentos abandonados. E o que acontece quando você tem um apartamento abandonado por um longo tempo num local que pessoas precisam arrumar pontos para ficar? Eles acabam invadindo. Então, nota, olha que interessante. Se você tem esses apartamentos que é sempre a mesma coisa, vai chegar uma hora que você não vai conseguir atrair, né, a atenção da população como um todo, ou da comunidade como um todo, você simplesmente sinalizou para que os oportunistas, os patógenos, né, no caso, os patógenos, cheguem próximo da planta. Então, você abriu um espaço para que seu patógeno ficasse próximo à planta e você tenha as doenças. Esse é o grande diferencial entre solo de floresta e monocultura. E se você falar para mim, bom, então é só pegar solo de floresta, jogar em solo de monocultura e vamos fazer. Não é bem por aí. O que é adaptado para a floresta provavelmente não vai ser adaptado aos tratos culturais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí a gente entra num trabalho bem interessante do Wag, que ele mostra como que essa diversidade, como que é a importância da diversidade. Ele pegou um solo, foi esterilizando o solo ao longo do tempo, vários solos, né, foi esterilizando, e aí você vê que à medida que ele vai perdendo essa riqueza, né, de micro-organismos, essa riqueza de diversidade no organismo, ele acaba perdendo também a complexidade funcional. Ele acaba perdendo essas funções que os micro-organismos poderiam estar entregando para a planta, e eles acabam sendo perdidas, né? Ou seja, não está lá. Então você imagina que ao longo dos anos você está tratando a sua área da mesma forma, ou sempre da mesma forma, você está fazendo o quê? Você está selecionando micro-organismos mais adaptados para aquele ambiente. Nessa seleção desses micro-organismos mais adaptados, esses micro-organismos mais que consigam aturar os tratos culturais, você acaba perdendo uma grande diversidade funcional e você tem uma maior dificuldade para manter essa cultura, que você tem ali, funcional, ok? Ou seja, funcional ou na saudável, por assim dizer.